Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que esse testemunho, eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas Jesus sendo Deus, Ele não agradou. Quem sou eu para agradar a todos, né, irmãos? Quem sou eu? Policeia, faz 6 anos que aconteceu isso, irmãos. E ali, irmãos, eu morava ali, e ali veio um pastor de São Paulo, ele veio pregar na nossa igreja. E ali ele chegando, pregando ali na nossa igreja, foi uma bênção. Jesus operou maravilhosamente, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra maravilhosa. Quando terminou aquele culto, o pastor me chamou: irmã, vem aqui, eu preciso falar com você. E ali eu fui até onde ele estava. E ele disse assim: olha, irmã, a obra de Deus na sua vida é muito grande mesmo. E eu vou te dizer mais uma coisa: Jesus, Ele vai te arrebatar. O Senhor vai te arrebatar. E ali, irmãos, eu olhei bem para aquele pastor e disse assim: meu Deus, esse pastor está ficando louco, está ficando doido. E eu não acredito nisso. Eu era uma pessoa, irmão, muito rebelde, mas muito rebelde mesmo. Eu queria viver na igreja e no mesmo tempo viver no mundo. Eu era uma pessoa muito rebelde. E ali, irmãos, eu olhei para aquele pastor e disse: amém. E aí eu fui embora para minha casa, e murmurando contra aquele pastor. Falei: esse pastor está ficando louco. Onde já se viu uma pessoa tão rebelde como eu sou? Como que Jesus vai me arrebatar? Tanto crente na igreja, cheio do poder de Deus, crente de consagração e jejum e oração, né, de vida no altar, o Senhor levar logo eu? Não, esse pastor está louco. E ali, irmão, se passou 4 meses. Ali veio uma irmã, era um vaso nas mãos de Deus, e ela veio pregar ali na igreja de Pauliceia. E ali, irmãos, ela chegando ali, ela começou a visitar os irmãos, visitava um, visitava outro, e até que ela chegou na minha casa. E ali ela chegou na minha casa, ali ela orou, ali dentro da minha casa, e ali ela olhou para mim e falou assim: Manúcia, eu vou te dizer uma coisa, você não crê, eu sei que você não crê, mas eu vou te dizer porque o Senhor está mandando. Manúcia, o Senhor vai te arrebatar. Eu não sei o dia, nem a hora e nem o ano, mas que Jesus vai te arrebatar, vai. E ali, irmãos, eu em espírito, eu tô nem murmurar. Falei: mais uma que tá louca, essa é uma que tá doida. Vem com essa mesma história pro meu lado, dizendo que Jesus vai me arrebatar. Essa mulher tá louca. E ali, irmãos, ela olhou pra mim e falou: Ana Lúcia, eu vou estar pregando na igreja, você sabe, você vai. Eu falei: vou sim, irmã. E ali, irmãos, eu fui pro culto. Quando eu cheguei ali no culto, aquela irmã pregou, foi uma bênção. Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra tremenda dentro da igreja. E ali, irmãos, ela começou, o pastor da igreja começou a chamar os irmãos que viessem na frente receber oração. E ali os irmãos começaram tudo a vir na frente receber oração. E eu sentei no último banco, eu sentava no último banco. E eu falei assim: eu não vou. Pra quê? Eu não preciso de oração, eu que não vou lá na frente. Eu era muito rebelde, irmão, mas muito rebelde mesmo. E ali, irmãos, quando começou a orar, o Senhor começou a operar. Aquela irmã saiu no corredor da igreja andando, cheia do poder de Deus, e chegou, entrou e pegou nas minhas mãos e falou assim: Manúcia, vamos pra frente. Você precisa, irmã Lúcia, você precisa muito. Vamos pra frente. E ali ela catou na minha mão e saiu me arrastando. Só, irmãos, que quando eu cheguei assim na frente do púlpito, eu não vi nada mais. Eu não vi nada. Eu só vi que de mim saía como uma bolinha de fogo. E quando eu vi, eu estava voando entre os céus e a terra. Voando entre os céus e a terra. E ali, irmãos, eu pude ouvir o Senhor falando comigo. Aleluia. E ali o Senhor dizia assim para mim: filha, filha, eis que falo contigo. E ali ele dizia para mim: eis que eu não estou te arrebatando, apenas estou te provando que vou te arrebatar. Aleluia, Jesus. Falou assim: porque eu tenho usado meus vasos, tenho usado meus filhos para falar com você, e você não tem dado crédito. Então é por isso que eu estou te provando. Vou te arrebatar e vou te levar para um lugar e vou te mostrar tudo que você tiver direito de ver. E ali, irmãos, ele me entregava uma mensagem para me entregar para aquele pastor da igreja. E ali, irmãos, eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, eu estava tão cheia do poder de Deus que eu não conseguia me levantar. E ali os irmãos e as irmãs ajudaram e me sentaram no banco. Quando eles me sentaram no banco, o Senhor tomou a minha boca e ali entregou aquela profecia para aquele pastor. E se cumpriu tudo na vida dele. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, os irmãos queriam arrumar um carro para
fé. E ali, irmãos, quando eu cheguei na minha casa, aleluia, eu senti uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu senti, o temor de Deus tinha entrado na minha vida. Aquele temor tinha entrado na minha vida. Eu era aquela pessoa rebelde, irmão, muito rebelde, que não temia as coisas de Deus. Mas daquele momento em diante, eu passei a temer o Senhor. E ali eu dizia, é verdade, Jesus vai me arrebatar. É verdade, não tem para onde eu ir. E ali, irmãos, se passou 6 ou 7 meses, eu não tenho mais ou menos assim, irmãos, porque faz muito tempo, faz 6 anos que aconteceu isso, de 6 ou 7 meses. E ali eu fui pro culto, e quando eu voltei, cheguei em casa, dobrei o meu joelho, orei ao Senhor e fui dormir. E ali, irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante, o Senhor deu um profundo sono no meu esposo e nos meus filhos, que eles não viram nada. E ali, irmãos, eu estava dormindo quando eu vi que entrou pela porta do meu quarto um varão de branco, e aquele varão de branco foi se aproximando de mim. Eu estava deitada, ele chegou e bateu no meu ombro. Quando ele bateu no meu ombro, ele disse, filha, vem comigo. E ali, irmãos, quando ele disse assim, eu comecei a sair do meu corpo. Quando eu saí do meu corpo, eu via que eu saía e meu corpo ficava deitada na cama. E ali, irmãos, aquele varão lançou a mão sobre a minha cintura e saiu pelo teto da minha casa. Saiu pelo teto da minha casa voando, e ali eu comecei a voar entre os céus e a terra, voando. Irmãos, eu ali em espírito e pensando, é o arrebatamento. Jesus está me arrebatando. Para onde será que eu vou? E aquele varão que estava comigo voando dizia assim, filha, não temas, porque ninguém vai te tocar. E ali, irmãos, enquanto eu estava voando entre os céus e a terra, ali voando, era tão gostoso, mas muito gostoso mesmo. Mas quando aquele varão começou a descer para baixo, ele voava para baixo, descendo, irmão, para baixo, mas um abismo terrível, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu comecei a temer em espírito e dizer, meu Deus, para onde é que eu estou indo? Para onde é, Senhor? Tem misericórdia de mim. E em espírito eu clamava ao Senhor, e aquele anjo dizia, não temas, porque ninguém vai te tocar. E ali, irmãos, quando ele desceu comigo no lugar, ele bateu o pé no chão e eu bati junto com ele. Quando eu olhei, era uma escada muito profunda que se aprofundava para a terra, E ali eu disse para ele assim, quando eu cheguei ali com ele, irmãos, eu já pude escutar gritos, gemidos e aquela coisa terrível. E ai, irmãos, aquele griteiro, aquela coisa terrível. Eu olhei para o anjo e falei assim, eu vou voltar, eu quero voltar para minha casa, eu não vou aí não. Aí ele disse, você vai, você tem que ir, filha, você tem que ver o que é o inferno, porque tem muita gente dentro da minha casa tão enganado, e você tem que ver, filha. E ali, irmãos, eu dizia, não, eu não quero ver, eu quero voltar para minha casa. Ele disse, não, filha, você vai. E ali, irmãos, quando eu comecei a querer teimar com ele, eu disse, não abri e fechar de olho. Quando eu disse, eu estava diante de uma porta, aquela porta circulada, um azul, irmão, mas não é um azul bonito que nem nós vemos aqui, é um azul feio, aquele azul feio, esquisito. E ali, irmãos, o anjo chegou e tocou com o dedo. Quando ele tocou, do dedo dele saía tocha de fogo, e aquela porta se abriu. Quando aquela porta se abriu, eu pude ver um demônio, irmãos. Eu baseio uns 2 metros de altura, porque os irmãos veem, eu sou alta, e eu tive que levantar a cabeça para olhar no rosto dele. E ali o anjo disse para mim assim, filha, você não fala nada, não é para você dizer uma só palavra, deixe que eu falo. E aquele demônio olhou para mim e disse assim, o que você veio fazer aqui, sua crentinha? E ali o anjo respondeu, ela veio aqui porque eu trouxe ela, para ela ver o que é o inferno. Só que tem um porém, irmão, também. O Senhor não tem papo com Satanás, não tem esse negócio de ficar conversando, não, de jeito nenhum. Ele só respondeu isso, o anjo lançou a mão sobre a minha cintura e entrou para dentro. Quando nós entramos para dentro, que eu olhei para trás, aquela porta não existia mais. Quando eu entrei ali, irmãos,
eu pude sentir aquele calor, mas aquele calor, aquela quentura horrível, horrível. Que esse sol nosso é gelado. Eu virei pro anjo e disse, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. Ele disse, não filha, você vai ficar aqui, você tem que ver. Eu falava, não, eu não quero ver, eu quero ir embora pra minha casa com meu esposo. Ele disse, não, você tem que ver. Ele dizia pra mim. E ali ele falou assim pra mim, vamos filha. E ele começou a andar, irmão. No inverno não tem nada bonito, é tudo feio, tudo feio, aquela coisa terrível, terrível. Você entra, na mesma hora você tem vontade de já voltar, você não quer saber de ficar ali de jeito nenhum. E ali, irmãos, hoje começou a caminhar comigo. E quando eu olhei, do lado eu vi aquela grande multidão, mas uma multidão muito grande. E aquela multidão, irmãos, toda machucada, o sangue correndo sobre o seu corpo. O rosto deles, irmão, não é que nem o nosso, eles são de monstro. Aquela coisa terrível. Eu olhei e tirei o rosto, e falei pro anjo, não, eu não quero ver isso, eu não quero. O anjo falou, não, você tem que ver, filha, você tem que ver. E eu olhei e falei assim pro anjo, o que é isso? Que multidão é essa? O que é isso? Ele falou assim, olha filha, essa multidão que você está vendo são os desviados. Não só desviado, crente rebelde estão aqui também. Crente que no mesmo tempo que ele quer servir a Deus, ele quer servir o mundo. Está aqui. Muitos crentes que estão dentro da casa do Senhor, participam da Santa Ceia, canta no coral, canta na mocidade, estão aqui. Porque quando acaba o culto e sai e vai fazer tudo que o mundo oferece, estão aqui. Irmãos, é coisa triste, coisa terrível. E ali, irmãos, ele falou pra mim, vem filha, vem comigo. Ali eu comecei a caminhar com ele. Quando eu olhei, irmão, do outro lado, eu vi uma multidão maior que aquela. E quando eu olhava para aquela multidão, irmãos, eu vi aquela multidão toda machucada, toda ferida. E, irmãos, uma legião de demônios torturando, ainda além de estar tudo machucado, tudo ferido. E aquela multidão, aquela legião de demônio torturando, irmãos. Quando eu olhei, eu virei o rosto e falei, não, eu não quero ver. Aí o anjo falou pra mim, você tem que ver, filha. Quando eu olhei, irmãos, aquela multidão acenava com a mão pra mim, pedindo misericórdia, fazia assim com a mão, me ajuda, me tira daqui. E eu olhei pro anjo e falei assim, Senhor, dá um jeito, Senhor, dá um jeitinho. Ele falava, não, filha, eles escolheram e estão aqui. Aí eu disse, Senhor, mas quem é essa multidão? Ele disse, filha, essa multidão são os pastores. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Ele dizia, são os pastores. Eu falava, mas Senhor, por que os pastores? Ele dizia, sabe, filha, porque eles nunca pregaram a minha palavra como ela é. Eles diziam que vaidade é costume e que Jesus só queria o coração. Estão aqui. Irmãos, é coisa triste. Quando eu começo a contar, irmão, eu tremo por dentro. Porque parece que eu tô vendo na minha frente como um filme. É coisa triste. E eu olhei pra ele e falei, Senhor, mas dá um jeito. Não, filha, aqui quem entra não sai. E eles escolheram e estão aqui. E ali, irmãos, ele falou assim pra mim, vem filha, vem comigo. E ali ele começou a caminhar comigo. Irmãos, eu cheguei num lugar, mas um lugar tão feio, mas tão feio. Quando eu olhei, havia um poço. Aquele poço bem profundo. E daquele poço saía sangue misturado com fogo. Aquela coisa terrível. E ali, irmãos, quando eu cheguei ali com o anjo disse pra mim, filha, você sabe o que é isso? Eu disse, não, Senhor, não sei. Ele disse, isso se chama poço do abismo. E ali, irmãos, quando ele estava falando pra mim, eu escutei aquela suada terrível, terrível, terrível. E aquelas gargalhadas que tremia aonde nós estava. Eu me colhi assim do lado do anjo e disse, Senhor, o que é isso? Quando eu olhei, irmãos, mas um demônio horrível.
gritando assim: ai, socorro, me solta. No mesmo tempo eles gritavam: ai, tá doendo. Irmãos, é coisa triste, é coisa triste. E chegava dentro daquele poço e soltava. Escutava só aquele grito horrível que desaparecia dentro daquele poço. Irmãos, às vezes eu estou contando isso, às vezes parece até uma brincadeira, mas não é não. Não é não, irmão, não é uma brincadeira. O negócio é mais sério do que você pensa. É mais sério do que você pensa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É sério, irmão. Para ir para o céu não é de qualquer jeito e de qualquer forma, não. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, ele lançou a mão na minha cintura, o anjo, e disse: filha, vamos comigo. Você não está preparada para ver muita coisa. E ali, irmãos, ele saiu comigo. Quando eu cheguei, irmãos, numa sala, o tipo de uma sala, e ali havia um trono vermelho, mas um vermelho apagado, um vermelho feio. Que nem eu disse para os irmãos, não tem nada bonito, é tudo feio. E ali, irmão, estava sentado um homem, tudo vestido de preto, com uma capa jogada sobre as suas costas, sentado e de cabeça baixa. Aí eu cheguei com o anjo diante daquele homem. E aí o anjo disse assim para ele assim: diz para ela quem é você. Irmãos, o que eu pude ver ali é o poder de Deus. Irmãos, quando Jesus fala, o diabo treme na presença de Deus. Treme na presença de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, ele continuou de cabeça baixa. O anjo disse para ele: isto é uma ordem. Diz para ela quem é você. E o anjo é bruto, irmão. O anjo é bruto com ele. Não tem esse negócio de conversar macio, não. É bruto. E ali, irmãos, ele levantou a cabeça e olhou para mim assim com aquele olho, irmão, de rancor, de ódio. Que se ele pudesse me pegar e me esganar todinha, ele me esganava. E tem um porém também, irmão. Muitos acham que Lucifer, Satanás, o anjo caído, é feio. Não é feio não, irmão. É um moço muito bonito mesmo. Porque os irmãos veem, ele era anjo do céu. Ele era anjo do céu. Irmão, é muito bonito mesmo. E ali ele ergueu o olho, olhou para mim e falou assim: você quer saber quem eu sou, crentinha? O anjo falou: não fale nada. Ele falou assim para mim: eu sou Lucifer, o rei das trevas. Ele disse para mim. E ali, irmãos, aquele anjo virou para aquele homem e disse assim: eu quero que tu ordene que venha um demônio e que mostre para ela toda a tua vaidade. Ele pegou e estralou o dedo. Quando ele estralou o dedo, aquele demônio veio, irmão. Quando eu vi aquele demônio, eu me engoli pro lado do anjo. Falei: Jesus, tem misericórdia, que coisa horrível. Mas uma coisa terrível, horrível. E eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. E o anjo falava assim: não teme, filha, ninguém vai te tocar. E ali, irmãos, ele chegou assim perto do demônio, né, do Lucifer, de cabeça baixa, meio emburrado. Aí Lucifer falou assim pra ele assim: vai, mostra pra crentinha toda a nossa vaidade. Vai. Aí ele pegou e saiu andando na nossa frente, de cabeça baixa, emburrado, e chegou, irmãos, numa porta. A porta que eu falo, irmão, é dentro, viu? Dentro. Ali só existe porta dentro. Fora não. Não tem porta, não tem janela, não tem nada. Se você entrar, você não sai. E ali, irmão, cheguei ali naquela porta, e ele parou diante daquela porta e ficou ali emburrado. Aí o anjo falou assim pra ele: abre a porta. Ele continuou de cabeça baixa, emburrado. Aí o anjo falou pra ele assim: abre a porta, eu tô te mandando. Aí ele pegou e tocou na porta e abriu, empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta, aí o anjo falou assim pra mim: vai com ele. Vai com ele. E eu com medo, irmão. Em espírito e com medo. Vai com ele. Pode ir. Ele não vai te tocar. Pode ir. Aí ele falou assim pra mim: me acompanha, crentinha. Me acompanha. E eu saí andando atrás dele, irmão, com medo, atrás dele. Aí ele chegou num lugar, um tipo assim, um corredor, aquele corredor, e aquelas prateleiras, irmãos, aquelas prateleiras, assim, e tava cheio de gaveta, aquelas gavetas, sabe? E aí ele chegou e falou assim: vem, crentinha, eu tenho que te mostrar, porque o teu Deus tá mandando, e eu tenho que te mostrar. Mas se você chegar lá na terra, lá na tua igreja, e contar, muitos vão deixar, e eu vou perder muito
igreja, irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. Coisa triste mesmo. E ali, irmãos, ele chegou e abriu a primeira gaveta. Quando ele abriu aquela primeira gaveta, ele começou a tirar dali de dentro calças compridas, bermuda. Sabe, irmãos, aquela bermuda que muitas vezes você põe à tarde na tua casa e diz assim, não tem importância, tá calor mesmo. Tá lá no inferno, no Satanás. Tá lá, eu vi. E ali, irmãos, ele começou a tirar saias rachada pra todo lado, saias finas que dá pra ver o corpo, saias curtas, irmãos, saias de bico pra todo lado. Irmãos, eu fiquei horrorizada. E Jesus, tem misericórdia do Senhor, tem misericórdia. Ele dizia pra mim assim, tá com vergonha, crentinha? Você tá com vergonha porque você usa, né? Eu falei assim, eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele falou, você não sabia, mas agora você sabe. Deus, irmão, permitiu Satanás me exortar lá no inferno. Lá no inferno. E ele disse pra mim assim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Depois eu vou mostrar. E ali, irmãos, ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ali eu via todo tipo de pinturas de cabelo. E ele mostrava pra mim, irmão, como fica o cabelo nosso aqui. Meio avermelhado, meio amarelado, preto. E eu fiz assim, nossa, é pecado pintar o cabelo? Ele disse, é sim, crentinha, é pecado, é meu. E a tua igreja tá cheia. Os irmãos e as irmãs tá com vergonha de ficar velho. Quando parece um fio branco na cabeça, corre e pinta. E não sabe que é meu. Tá aqui, crentinha, é meu. E a tua igreja tá cheia. Irmãos, eu ficava assim horrorizada. E ele falava assim pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, todo tipo de pintura ele mostrava pra mim. Batom, rouge, aquele negócio que passa nos olhos que eu não sei o que é. Eu não sei o nome daquilo porque eu nunca usei. Irmãos, esmalte. Sabe esse esmalte cintilante que você passa na unha e diz assim, eu vou passar só para fortalecer a unha. O que é que tem? Isso não tem importância, não faz mal. Tá lá no inferno com Satanás. Tá lá com Satanás. Ele tirava, irmãos, e mostrava pra mim. Falava, você tá vendo esse esmalte aqui, ó? A tua igreja tá cheia. As irmãs, as jovens, estão tudo com a unha pintada desse esmalte. E tá aqui, é meu, crentinha, é meu. Tá aqui, ó. E ele mostrava pra mim. Batom, irmãos, aquele batom bem clarinho que a jovem passa na boca para enganar o pastor. Ele dizia pra mim, tá lá no inferno. Ele falava, ela usa isso daqui, ó, pro pastor não perceber. O pastor não perceber que ela tá de batom, mas ela tá. E é meu, crentinha, tudo isso é meu. Irmãos, eu fiquei horrorizada, porque uma pessoa que nem eu, rebelde, ir num lugar daquele e ver o que eu vi, não é brincadeira, irmão, não é brincadeira o que eu vi ali. E ali ele dizia pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações, irmãos. E eu olhava assim e falava assim, nossa, é pecado? Ele dizia, é pecado sim, crentinha, é pecado. Você tá assustada porque você usa, né? Eu falei assim, eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele disse, é pecado, crentinha. Aí ele falou assim pra mim assim, ó, crentinha, quem te fez? Não foi Deus? Falei, foi. Então, se ele deixou esse espelho em você, porque você precisa dele e você tira. Não só você, como a tua igreja tá cheia. E aí, irmãos, que eu fiquei mais envergonhada foi que ele disse assim pra mim, você sabe de quem surgiu a depilação de perna? Eu disse, não sei. Ele falou das prostitutas. E a tua igreja tá cheia. Só que estão tudo enganadas, porque são tudo minha. Lá no céu jamais elas vão entrar. Irmãos, às vezes os irmãos veem eu falando isso e falam assim que nada. Mas o problema é teu. Meu não é. Porque aquilo que Deus mandou falar, eu tô falando. O problema é teu. Eu não tenho compromisso com homem nem com você. Meu compromisso é com Jesus. O problema é teu.
Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, ele disse pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, eu fico, irmão, meio assim, envergonhada de dizer, mas eu tenho que falar. Eu não posso cortar pelo meio. Depois Jesus vai cobrar de mim. Aleluia. Você sabe, jovens, irmãs, vocês que usam aquelas tanguinhas, fio dental, tá lá no inferno. Tá lá no inferno. Satanás abriu a gaveta e tirava pra mim e mostrava. E falava assim pra mim, você sabe como chama? Fico olhando quando aquela jovem vem cantar. E ali, irmãos, eu ficava olhando. E ali levantava aquela jovem. Um dia, irmão, desfilando no meio do corredor. Com aquela saia curta, bem fininha. Aquela blusa bem fininha, mostrando tudo o seu corpo. E fui andando no corredor da igreja. Irmãos, e ali eu via, ele falou assim, fico olhando os irmãos e os jovens. Eu peguei e fiquei olhando. Eu vi, irmãos, olha que jovem, e homens casados. Um cutucava o outro e apontava jovem. O jovem cutucava o outro e apontava. Ele falou, crentinha, a situação da sua igreja é a pior gazarra. Irmãos, eu fiquei horrorizado. Ele falou assim, ó, crentinha, tem aqueles irmãos, tem aqueles jovens que tem o temor de Deus no coração e não se leva por isso. Mas já tem aquele irmão, aquele jovem que já tem o desejo de pecar. E essa jovem cita esses irmãos pecar. Irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. E ali, irmãos, eu via quando aquela jovem subia no púlpito e pegava o microfone na mão e começava a cantar. Quando ela começava a cantar, ela começava a dançar como se estivesse num palco. Dançando. Cantando e dançando. E aí Satanás falava pra mim assim, olha o cabelo dela. Aí quando eu olhava o cabelo dela, tudo cortado. Ele falava assim, olha lá que cor que ela pinta o cabelo. Quando eu olhava aquele cabelo tudo pintado, igual a tinta que eu vi, estava ali. Ele falava assim, olha a saia dela. Quando eu olhava na saia dela, a saia que ela estava lá no inferno com ele. Ele falava assim, olha a blusa dela. Quando eu olhava a blusa dela, a blusa que ela estava lá no inferno com ele. Irmãos, ele falou assim, olha a tanga dela, você tá vendo a tanguinha dela? Dá pra você ver, dá uma olhada pra você ver, ó. Não, eu ficava envergonhada. Eu sempre ficava envergonhada. Jesus tem misericórdia. Ele falava assim, olha a unha dela. O esmalte que tá aqui tá lá na unha dela, dá uma olhada pra você ver. O esmalte estava na unha dela, irmão. E ali, irmãos, ele começou a mostrar, falou assim, olha a boca dela. Quando eu olhei a boca dela pintada, esse batom. Aí ele falou assim pra mim, ela usa esse batom. Tá vendo esse batom aqui? Ela usa esse batom pra enganar o pastor. Mas tá aqui, ela usa, é meu. E ali, irmãos, quando ele terminou de mostrar pra mim, ele falou assim pra mim, agora chega, né, crentinha? Você já viu a situação da tua igreja? Agora chega. Aí ele estendeu a mão e apagou a imagem da igreja. Aí ele falou assim pra mim assim, agora nós vamos ver o negócio da televisão. E ali, irmãos, ele estendeu a mão e abriu outra tela. E quando ele abriu, apareceu a casa de um irmão. A gente via que era crente. Então, irmãos, a televisão ligada, os irmãos sentados na sala assistindo televisão. E aí ele falou assim pra mim, fica olhando pra você ver, fica olhando. Irmãos, quando eu olhava, irmãos, eu fiquei horrorizada. Mas o demônio, irmão, horrível, de perna encruzada, no meio dos irmãos, assistindo televisão com os irmãos. Eu olhei assim e falei, não, mas não pode ser uma coisa dessa. Ele dizia, não, crentinha, é isso aí. Você tá vendo lá, ó? Ele falou assim, ó, você nem imagina o que eu tô fazendo com esse aparelho chamado televisão no meio da tua igreja. Ele falou assim pra mim, olha, crentinha, eu tenho ganhado, tô ganhando e vou continuar ganhando. E ele disse pra mim assim, olha, crentinha, fica olhando o que os crentes fazem por causa da televisão. E ali, irmãos, eu ficava olhando, eu via, olha que entrava uma menininha, bem vestidinha, bem ajeitadinha. E ela chegava perto da mãe e falava assim, mãe, vou pra igreja, mãe, eu quero cantar nas crianças. Como, mãe? Ela falava assim, vai pra lá, menina, vai pra lá. E igreja o quê? Igreja é outra hora, igreja tem todo dia, amanhã eu vou.
eu vou assistir meu filme e minha novela, depois eu... Que nada, falava pra menina. Aí aquela menina saía, irmãos. De repente aquela menina voltava. Mãe, como, mãe? Ela falava, se você voltar aqui de novo, eu te mato. Não dava outra. A menina voltava de novo. Naquilo que a menina voltava, ela pegava a menina e surrava, irmão. Surrava aquela menina. A menina pegava, voltava chorando e ia dormir. Aí Satanás falou pra mim, você tá vendo? Você tá vendo a situação da tua igreja? Você tá vendo o que os crentes estão fazendo? Através da televisão, você tá vendo? Deus está ficando em último lugar. Em último. Aí ele falou assim pra mim, fica olhando pra você ver. Aí quando terminava aquele filme, aquela novela, aquele irmão levantava e desligava a televisão. Quando ele desligava a televisão, ele ia dormir. Saía a irmã na frente, o demônio no meio e o irmão último. Irmãos, às vezes eu falo, eu nem falei com os irmãos, isso não é brincadeira. Eu vi. Irmãos, e aquele demônio entrou dentro do quarto dos irmãos. E ali deitou a irmã de um lado, o demônio no meio e o irmão do outro lado. E o demônio, irmãos, bem enforcado, com a mão assim, ó, pra trás. Como disse, eu tô em casa. Eu tô em casa. Irmãos, e aí de repente, o demônio falou assim pra mim, fica olhando pra você ver o que ele faz. E ali, irmãos, aquele demônio cutucava o irmão. O irmão falava assim, para de me cutucar, você tá me cutucando. Não, eu não tô cutucando você não. De repente aquele demônio, para, irmã. A irmã falava assim, ó, é você que tá me cutucando, você para com isso. Aí ele falava, não, é você. E começava, irmão, aquela briga. Aí ele pulava da cama e falava assim pra ela assim, ah, você não tá com nada mesmo? Você não tá com nada? Eu vou atrás de outra. Pra que ficar perdendo tempo com você? Na televisão tá tão fácil. Por que eu vou ficar esquentando minha cabeça com você? Aí ela pulava junto e falava assim, se você for, eu também vou. Se você for, eu também vou. Irmãos, é coisa terrível, irmãos. É coisa triste o que eu pude ver. Irmãos, quando eu vejo os crentes assistindo televisão, eu me arrepio toda. Quando eu vejo um crente na frente da televisão, eu me arrepio toda. Sabe por quê? Porque eu lembro do demônio. Eu lembro do demônio que eu vi. E quantos crentes enganados? Quantos crentes enganados? Quantos, irmãos? Não tem nem quantidade de crentes enganados. E achando que vai para o céu desta forma. Achando que vai desta forma para o céu. Mas não vai. Não vai, irmão. Não vai. Não adianta você vir dizer para mim que você vai para o céu com toda a sua vaidade. E que você vive na frente de uma televisão, que você não vai não. Não vai, porque eu vi. Eu vi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando terminou, ele apagou aquela imagem. Falou assim pra mim, assim, vem, cretinho. Bom, agora chega, né? Você já viu tudo, agora chega. Mas se você chegar lá na tua igreja, lá na terra, e contar, muitos vão temer e vão deixar. E eu vou perder muito, não no mundo, na igreja. Na igreja. Ele disse dessa forma de novo pra mim. E meus irmãos, chegou o anjo. Aí o anjo disse pra mim assim, filha, vamos, você já viu tudo, agora vamos comigo. E ali, irmãos, eu achei que ele ia me pegar e tirar dali. Não. Pior eu passei. E ali, irmãos, eu saí caminhando com o anjo. Quando eu cheguei num lugar, na beira de uma porta, eu me vi cercado, irmãos, por 5 demônios. 5 demônios. Só que ao meu redor havia uma coluna de fogo. E eles não conseguiam tocar em mim por causa daquela coluna de fogo. E o anjo se escondeu, se encostou de um lado, e eu fiquei na mão daqueles 5 demônios. E ali, irmãos, eles vinham com aqueles garfos afiados, com tipo assim, eu acho que é lança, 2 cortes dos 2 lados, irmãos. E vinha para espiar em mim, irmãos. Quando eles vinham para espiar em mim, aquela coluna de fogo esbarrava. E eu gritava, irmãos. E eu falava pro anjo assim, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele dizia, não, você tem que saber o que é o inferno. Você tem que saber. E eu dizia, não, eu quero ir embora, me tira daqui. Ele dizia, não,
você tem que saber o que é o inferno. E eu ali, irmão, naquele sofrimento terrível, terrível. Irmãos, engraçado. Você está lá, você lembra do seu pai, você lembra da sua mãe, você lembra do teu esposo, você lembra dos teus filhos, você lembra da igreja, você lembra do pastor, você lembra da terra, como ela é aqui. E não tem como sair, se Deus não tirar. Não tem como sair. Irmãos, é coisa triste, é coisa terrível, terrível, terrível. E ali, irmãos, quando eu estava ali naquele sofrimento, veio outro demônio, um demônio horrível, chegou perto de mim, irmãos. Vou dizer para os irmãos, como Satanás é mentiroso. Irmãos, ele chegou perto de mim e tocou o dedo quase no meu nariz e disse assim para mim assim: você entrou aqui, não entrou, crentinha? Diz aqui, você não vai sair. Você não vai sair daqui. Você é minha agora. Você é minha. Aí ele disse assim para mim: Jesus já voltou, já levou a igreja e você ficou. Irmãos, o que eu pude ver ali é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. Que coisa gloriosa é o poder de Deus. Irmãos, quando aquele demônio estava terminando de dizer para mim isto, aquele anjo deu um salto, tocou a mão sobre o meu peito e me jogou para trás. Quando ele me jogou para trás, eu olhei, ele já estava com o dedo no nariz do demônio. Eu falei: Jesus, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, aquele anjo dizia para ele assim: você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque ela veio aqui porque eu trouxe. E te digo mais, ela não é tua, ela é minha. E vou te dizer mais uma coisa: Jesus não voltou ainda. Dizia para ele: Jesus não voltou ainda. E como prova que ela é minha, nós já vamos saindo. E ali ele lançou a mão sobre a minha cintura e nós saímos por cima. Irmãos, que cor, aquele anjo começou a voar entre os céus e a terra comigo e voando, irmãos. E eu dizia em espírito: graças a Deus, graças a Deus, eu estou livre. Eu estou livre daquele lugar. E ali, irmãos, ele começou a voar comigo e desceu no lugar. No lugar era um jardim muito lindo mesmo. Com aquelas flores bem branquinhas. E no meio daquele jardim havia uma igreja muito grande. E na frente da igreja estava escrito: Assembleias de Deus. E ali, irmãos, quando ele desceu comigo ali, que já estava diante daquela igreja, ele dizia assim para mim: filha, vai e anuncia a minha igreja tudo que você viu e ouviu. Esse testemunho não é para ficar para você, é que você sai na minha igreja e conte tudo que você viu e ouviu. E ele dizia assim também, irmãos, que ai daquele que murmurar contra esse testemunho. Ele dizia dessa forma para mim. Irmãos, e ali eu comecei a caminhar. Aí eu vou, um negócio que eu deixei para trás, não posso deixar. Porque muitas vezes o irmão vai perguntar para mim assim: irmã Lúcia, mas tem placa de igreja? Não, irmão, não. Sabe por que ele mostrou a Assembleia de Deus? Porque eu pertenço à Assembleia de Deus. Eu pertenço à Assembleia de Deus. E a única igreja que podia me liberar para me dar esse testemunho, só a minha igreja. Os irmãos acham que essas igrejas por aí, que andam no pecado, andam na vaidade, vai me liberar para me contar um testemunho desse? Jamais, irmãos, jamais. Aliás, tem igrejas nossas por aí que não aceitam eu dar esse testemunho. Não aceitam. Por quê? Porque abriu a porta para o pecado. Abriu a porta para o pecado. E não aceita. Entendeu, irmãos? Não aceita. Então é por isso. E ali, irmãos, quando eu cheguei na porta daquela igreja, havia uma mesa preparada que vinha até na frente. E ali estava cheio de pães, aqueles pães bem branquinhos, e aqueles cálices transbordando de vinho. E quando eu cheguei ali, eu vi aquela mesa preparada, eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, irmãos, eu dei pulo e caí da cama.
o resto da noite sem dormir. E ali, irmãos, quando eu acordei, quando eu amanheceu o dia, o meu esposo acordou, aí eu falei pra ele assim, vai atrás dos irmãos, que eu preciso contar o que aconteceu comigo. Aí ele foi atrás desses irmãos vieram, eu contei o que tinha se passado comigo. Aí ele disse pra mim, irmã Lúcia, isso é um arrebatamento. E isso não pode ficar só pra você. Você tem que sair e anunciar às igrejas. E olha, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que há 6 anos eu guardo esse testemunho dentro do meu coração. Aí meu esposo de prova. Ele sabia que eu tinha ido no inferno, mas o que eu via não sabia. 6 anos, irmãos, eu guardei aqui dentro. Sabe por quê? Por temer o homem. Por temer o homem. E ver, irmão, a situação das igrejas. A situação das igrejas. Mas, irmãos, eu tenho pagado um preço terrível por guardar esse testemunho dentro de mim. Por 6 anos. E o Senhor me despertou através de um irmão. E eu comecei a dar esse testemunho. E, irmãos, eu já posso ver o fruto, irmão, o fruto. Porque, irmãos, aqueles crentes que têm o temor de Deus, aqueles crentes que querem morar no céu, aleluia, quando ele ouve um testemunho desse, ele larga. Ele deixa. Ele larga, irmão. Ele larga. Aleluia, Jesus, ele deixa. Porque, irmãos, às vezes os irmãos pensam que ser crente é só você erguer a mão, vir na igreja no culto e voltar. Não. Não. Você tem que andar na presença de Deus e na santidade. E na santidade. Porque se você pensa que você vai subir pro céu com bagagem e tudo, você está enganado. Porque subir você não vai subir, não. De maneira alguma. Você vai ficar aqui. Porque Jesus quer um povo especial, zeloso e de boas obras. E Jesus disse que nós temos que ser santos. Santo é coisa santa. Não é misturado com pecado. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Jesus está para buscar o teu povo, irmão. Porque muitos crentes não temem a Deus mais. Não tem mais o temor de Deus.